Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A carta de Paulo a Timóteo, ou melhor dizendo, a sua segunda carta, porque Paulo escreve a Timóteo 2 epístolas. 2 cartas são escritas a Timóteo. A primeira, Paulo escreve estando livre e ao mesmo tempo está dando posse do pastor Timóteo na igreja de Éfeso. A segunda carta já é escrita de dentro da prisão. Prisão essa diferente da primeira, porque em 2 momentos Paulo esteve preso em Roma. O primeiro momento da prisão de Paulo em Roma é prisão domiciliar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, esta já não era uma prisão domiciliar. Provavelmente Paulo estava em uma masmorra. Paulo estava em alguma caverna, porque assim eram as prisões. Mas ainda assim Paulo decide escrever a sua última. Para que você entenda, estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo antes da sua morte. É por isso que a segunda carta de Paulo a Timóteo é chamado de a carta testamentária. Ou seja, é o testamento de Paulo. Paulo não podia deixar muita coisa para Timóteo, mas aquilo que Paulo havia aprendido durante todo o seu ministério, a sua vida com Deus, para que você entenda, foram mais de 30 anos de ministério. As suas primeiras cartas Paulo escreve já quase com 15 anos de ministério. Paulo começa a pregar o evangelho 3 anos depois de aceitar a Cristo no caminho para Damasco. E é importante que nós entendamos isso, porque nós criamos através da leitura uma concepção talvez errada. Paulo no caminho para Damasco vai à casa de Simão, recebe a oração, enxerga de novo e já volta pregando. E aí parece que nós estamos vendo um passe de mágica. E quando nós começamos o nosso ministério, nós achamos que vai ser assim. Achamos que não existe um caminho a percorrer. Achamos que não existe algo para ser alcançado, para ser conquistado, para que chegamos ao ponto em que Deus quer que chegamos. Paulo passa 3 anos no deserto da Arábia, só lendo e orando. Por isso que ele diz, o evangelho que recebi eu não recebi de homens. Porque Paulo não foi aprender com Pedro, Paulo não foi aprender com João, Paulo foi para o deserto das Arábias, e ali por um período de tempo Paulo passa em consagração, orando, jejuando e estudando as Escrituras. É fato que todas as cartas de Paulo, ele menciona as Escrituras tanto dos profetas menores como profetas maiores. Então é digno de entendermos que Paulo estudou ponto a ponto, detalhe por detalhe, das cartas ou das Escrituras escritas pelos profetas que vieram muito antes dele. O que Paulo aprende sobre o evangelho também não foi aprendido pelas cartas dos apóstolos, porque a primeira carta de Paulo é escrita aos Tessalonicenses, e ele escreve primeiro do que o evangelho, ou os 3 evangelhos sinópticos, que são escritos por Mateus, Marcos e Lucas. Então, Paulo aprendeu, e tudo que ele aprendeu foi revelação da Escritura. E agora Paulo está prestes a morrer, e ele toma uma decisão de escrever para o seu pupilo, ou o seu filho espiritual, que é Timóteo. O filho espiritual de Paulo aqui é aquele a quem ele havia confiado a sua paternidade espiritual, aquele a quem ele havia confiado a oportunidade de dar continuidade ao que ele fazia. Paulo estava sendo estava no corredor da morte e estava preso por causa da grande perseguição que Nero fez aos cristãos no ano de 64 depois de Cristo. Talvez um dos reis mais loucos da história,
porque o cristianismo estava crescendo assustadoramente, e Nero toma uma decisão de doido. Pega a sua cadeira do seu palácio, incendeia a capital de Roma e fica assistindo por 4 dias e 3 noites toda a cidade sendo queimada. E depois que termina todo aquele incêndio, porque Deus estava escutando a oração do justo, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Havia uma vila que era predominada pelo cristianismo e por cristãos, e o incêndio não chegou lá. Então Nero toma uma decisão de culpar os cristãos que estavam naquela vila, e assim começa uma grande perseguição, e talvez uma das maiores do primeiro século da igreja. Porque diz o historiador Flávio Joséfo que não havia mais madeiras suficiente para se fazer cruz, para colocar homens e mulheres que professavam o cristianismo. Paulo, nesse contexto, também está sendo perseguido. Então ele é preso, e por volta do ano 66 e 67 ele escreve essa carta a o seu filho espiritual Timóteo. Mas o que me chama a atenção é o teor do primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, porque Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que despertasse o ministério que Deus havia lhe dado. Paulo era um jovem tímido, um jovem entre aspas, porque diz a história ou a tradição que ele tinha entre 40 e 45 anos de idade. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja de anciões de 60, 70 anos. Então, a despeito disso, Timóteo ainda era um jovem, e por sinal não era casado. Então, por esse motivo de Timóteo ser chamado de um jovem pastor. Timóteo está na igreja de Éfeso depois de quase 2 ou 3 anos que havia sido empossado. Mas Timóteo tem um grande problema. Timóteo tem algo que prejudica o ministério dele. Era a timidez, a vergonha. Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo: aprenda a administrar essa situação, se quiser ter êxito no teu ministério, Timóteo. Timóteo, ou você aprende a conduzir essa circunstância. Eu sempre digo isso aqui: nós não temos culpa dos nossos sentimentos, mas somos responsáveis em administrá-los. Todo sentimento é gerado, e depois de gerado, o responsável por ele sou eu. Timóteo não tinha culpa da sua timidez, do fato de ter dificuldade de administrar, porque lá em Filipenses, Paulo escreve para Timóteo, escreve e fala sobre Timóteo. Eu quero que você acompanhe só para você entender. Filipenses capítulo de número 2, verso 20. Paulo está falando aqui com o jovem Timóteo, ou melhor dizendo, a respeito do jovem Timóteo. Olhe bem, todos acharam? Verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Ele está escrevendo aos crentes de Filipenses que em breve enviaria alguém que lhe o representaria. E esse que ia lhe representar era Timóteo. E ele diz assim: ninguém, meu Deus, tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Por quê? Paulo está fazendo uma crítica aos demais obreiros do ministério, elogiando aqui Timóteo e Epafrodito, e criticando os demais obreiros do ministério. Aí ele diz no verso 21: porque todos buscam o que é seu,
e não o que é de Cristo Jesus. Todos os demais se ocuparam com as coisas da vida, mas eu tenho um obreiro que eu confio e que vai me representar muito bem aí em Filipe. Além de pastor, Timóteo também era um missionário, porque em outra ocasião Timóteo foi mandado para lidar com um problema na igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto, eu falo isso aqui, que a igreja de Corinto era uma igreja tão problemática, que Paulo tem que escrever 2 cartas só resolvendo problemas internos. E quando Timóteo vai para Corinto resolver o problema da igreja de Corinto, ele volta sem resultado. Por quê, pastor? Porque a sua liderança era impedida ou era prejudicada pela sua timidez. Você está compreendendo até aqui? Eu estou tentando fazer você compreender quem é Timóteo e a situação que Timóteo está vivendo. Está compreendendo? Posso continuar então? Então, quando Paulo escreve na sua segunda epístola, ou deixando a sua carta testamentária a Timóteo, vamos voltar lá. Ele diz assim: por esse motivo te lembro que desperte os dons de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Espírito aqui no grego é pneuma, que no sentido figurado é estado de espírito, sentimento, ou seja, o sentimento que Deus nos deu não foi de timidez e de covardia. É a outra palavra que determina o grego aqui pela palavra temor, que é delia, timidez, covardia. Então, numa exposição mais clara do texto, Paulo está dizendo: porque Deus não nos deu sentimento de timidez ou sentimento de covardia. Ele está dizendo para Timóteo: lembra quando você recebeu pelas minhas mãos o dom que Deus te entregou? Então não despreze isso, Timóteo, porque eu estou quase partindo, mas eu quero entender que você será o sucessor do meu ministério. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Hoje pela manhã eu fui impactado por um testemunho, e esta semana inteira estou compartilhando com vocês uma série de testemunhos dos nossos irmãos Gunnar Ving, missionários que fundaram as Assembleias de Deus no Brasil. Esses homens que tiveram uma coragem extraordinária, que venceram todo medo, toda timidez, e com $90 no bolso saíram dos Estados Unidos para o Brasil, porque descobriram através do mapa de um atlas geográfico onde ficava o estado do Pará, onde Deus havia dado uma revelação para esses homens, e vieram para esse país, e o dinheiro que eles tinham em bolso foi suficiente para pagar uma noite de hotel e as passagens aos quais eles vieram. Mas antes disso, o irmão Gunnar Ving havia reunido os $90 para pagar as passagens. Deus então brada no seu coração e diz assim: entrega esse dinheiro como oferta para um jornal que estava divulgando o pentecostalismo nos Estados Unidos. E ele tira todo o dinheiro do bolso e entrega como oferta para aquele jornal, e volta a orar e dizer: Deus, nós precisamos ir para esta missão, mas o único dinheiro que tínhamos, o Senhor pediu que dessemos de oferta. Está o irmão Gunnar Ving, depois de um momento de oração, andando na rua, quando encontra um comerciante, um empresário, e diz para ele: eu estava indo no correio agora lhe mandar pelo correio um valor que Deus colocou no meu coração para que vocês fizessem. Eu não sei o que é que vocês vão fazer, mas que vocês cumpram aquilo que Deus tem.
e eu não sabia que você estava aqui. Então ele tira o envelope do bolso, entrega na mão do nosso irmão, e quando ele abre o envelope, ali havia $90. Você sabe qual é a minha preocupação nesses últimos dias? Porque eu não nasci nesta igreja. Eu nasci numa igreja onde nós tínhamos pastores simples, homens humildes, como as histórias que nós estamos ouvindo, mas tinha uma ousadia diante de Deus tão grande. Não eram teólogos, não tinham cursos superiores, não era alguém da elite, não era alguém que tinha cargos no governo. Eram homens de uma simplicidade extraordinária, mas que ao pegar o microfone para transmitir a mensagem de Deus, Deus manifestava uma glória e um poder tão sobrenatural, que fazia com que o lugar e o ambiente fossem cheios do Espírito Santo. Pastor, e por que não está acontecendo mais? É porque nós não temos mais certeza e convicção daquilo que nós estamos fazendo. A minha esposa dizia para mim, como que Deus fazia coisas tão extraordinárias na vida desses homens? Eu disse, é só ler a história deles. Nenhum desses homens oravam menos de 4 horas por dia. Nenhum desses homens deixavam de viver a sua vida para poder entrar dentro do quarto e se fechar das 6 da manhã ao meio-dia. Eram homens que tinham coragem de abrir mão de tudo para poder pagar um preço para que Deus operasse. Hoje nós estamos vendo as igrejas cheias de obreiros, entre aspas, púlpitos lotados de pessoas, igrejas que tem 40 missionárias, 20, 30 pastores, 40 evangelistas, 80 presbíteros, e não acontece nada. Por quê, pastor? Porque Deus nos chamou para um espírito de ousadia e não de temor. Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa, Timóteo, vencer essa timidez que inibe com que você use todo o potencial que Deus lhe deu. Usa aquilo que Deus te entregou, Timóteo, através da imposição das mãos. Não se acovardeie diante das circunstâncias. Ouvi um testemunho do pastor Ivo Rodrigues essa manhã, e ele contava a respeito de uma experiência que ele teve aos 6 anos de idade, quando uma irmã, mulher de um pistoleiro no estado do Pará, na região de Amapu, ali por perto de Belém, havia um famoso pistoleiro chamado Jair. Todo mundo tinha medo, mas a sua esposa, a irmã Neuza, toma uma decisão e aceita a Cristo como Salvador. Mas o Jair não gostava de crente. Jair tinha nojo de crente. E ele disse para ela, cada vez que você for na igreja, eu vou lhe dar uma surra. E por 49 vezes ela apanhou. Ela apanhava porque foi no culto na terça, ela apanhava porque foi no culto na quinta, mas no sábado ela não desistia de ir no culto. E no domingo ela apanhava 2 vezes, porque ela tinha ido no domingo ou no sábado e iria novamente no domingo. A irmã Neuza levou 49 surras por causa da sua decisão de servir a Cristo. Mas um dia o Jair chegou nela e disse assim, eu já cansei de lhe bater e não ter resultado algum. Dessa vez, se você pisar o pé naquela igreja de crentes, eu vou lhe matar. E a irmã Neuza sabia que o Jair fazia isso, sabia que o Jair tinha capacidade de realizar o que ele havia prometido.
Então o pastor Ivo continua contando a história e diz que passou-se 10 dias, 15, 20 dias sem ela aparecer na igreja. A mãe dele era a presidente ou a dirigente do círculo de oração. Um dia termina o círculo de oração, que era das 6 às 8 da manhã. Aquela irmã reúne com quase 60 irmãs e diz: hoje nós iremos visitar a irmã Neuza, porque já tem mais de 20 dias que ela não pisa na igreja. As irmãs, com espírito de covardia, disseram: nós não vamos lá. Aquele homem é louco, ele mata. E de 60 irmãs sobrou 13 irmãs. A história diz que aquelas irmãs se reuniram, saíram de a pé daquela igrejinha humilde e caminharam por quase 10 quilômetros até chegar na fazenda do seu Jair e da irmã Neuza. E quando eles chegam ali na frente da fazenda e chamam, batem palma, o Jair já corre na parede da sua casa, pega uma 20 e vem ao encontro das irmãs e disse: eu disse que eu não queria crente na minha casa. A mãe do pastor Ivo, que era regente e dirigente do ciclo de oração, era uma mulher com aproximadamente 1,55 m. Ela vai até no cano da 20, coloca a sua testa e diz: eu quero ver se o senhor tem coragem de atirar, porque eu conheço um homem que é 10 vezes mais brabo do que o senhor, e eu vim aqui porque ele mandou que eu viesse. Aquele homem começa a tremer, abaixa a arma. Ela diz: seu Jair, estou entrando para dentro da tua casa, porque eu vim visitar a irmã Neuza. Volta o som para mim, por favor. Eu vim visitar a irmã Neuza. Aí a história diz que quando aquela mulher recebe dentro da sua casa aquele grupo de irmãs, o seu Jair entra, puxa um tamborete e senta no meio deles, daquelas irmãs. E ela diz: seu Jair, eu vim aqui porque Deus mandou que eu viesse. Deus não está contente com a sua atitude, a sua decisão de proibir a irmã Neuza de ir para os cultos. Diz a história então que aquelas mulheres começam a pregar para o seu Jair. Enquanto isso, um grupo de 17 crianças que havia acompanhado aquelas mães, porque foi estratégia de uma delas disse assim: olha, então para nós não morrermos lá, vamos levar os nossos filhos caçula, porque é bem provável que ele vai ter pena de nós quando ele vê as crianças. Então era comum naquela época, também nasci num tempo assim, que criança não ficava no meio de conversa de adulto. Aquelas crianças são retiradas para fora, e ali ficam os adultos pregando para o seu Jair. As crianças tomam uma decisão, porque era brincadeira comum naquela época, crianças brincarem de fazer cultinho. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu comecei a pregar. Só tinha uma mensagem, a mensagem de Daniel na cova dos leões, mas era a mensagem que eu preguei para os meus primos e amigos a minha infância inteira, porque quando eu via um grupo de 5 ou 6 crianças, eu já dizia: dá um culto, vamos fazer culto. Aquelas crianças tomaram a decisão de ir para fora, reuniram: vamos fazer um cultinho. Começaram uma oração. Enquanto eles oravam, lá vem o filho do seu Jair, com 8 anos de idade. Mas o filho do seu Jair havia nascido, e por isso a revolta que o seu Jair tinha de crente de Deus. Com 8 anos de idade, sobre uma cadeira de roda, com as suas pernas que não se movimentavam, ficava com a boca aberta e babando por quase 24 horas. Não movia o seu pescoço porque o seu ombro era travado. E aquela criança vem sendo trazido por outra criança com a cadeira de roda.
E quando chega ali, uma das crianças que está dirigindo o culto começa a dar oportunidade. Uma menina de 9 anos. E ela dá oportunidade para um menino chamado Daniel, de apenas 9 anos também, pregar, ser o pregador do culto. Enquanto Daniel está pregando, a história diz que parece que ele pregava para um congresso com mais de 1000 pessoas. Eu estou falando sobre espírito de ousadia. Está na hora de nós pararmos de esperar grandes palcos. Está na hora de nós esperarmos grandes públicos. Está na hora de nós pararmos de esperar grandes congressos. Porque o que Deus quer fazer, Ele faz num culto com 5, com 10, no meio só de criança. Deus faz. Na hora de pararmos de sermos covardes. Aquela criança de 9 anos está pregando e está dizendo: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus faz cego ver, Jesus faz aleijado andar. E de repente aquela criança vem com muita ousadia e vai naquele menino da cadeira de roda, trisca a mão nos seus ombros e diz assim: em nome de Jesus, eu estou ordenando um milagre sobre a tua vida, hoje você vai andar. As outras crianças que estão assistindo o culto ficam atônitas. E quando atônito eles começam a olhar para aquela circunstância. Então eles começam a confirmar: Jesus cura, Jesus faz milagre, vai andar em nome de Jesus. De repente uma primeira reação houve. A cabeça daquele menino que era dobrada começa a voltar ao normal, a parte de cima começa a se mover. As crianças ali começam a dizer: Jesus vai levantá-lo da cadeira de roda, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E de repente aquele menino começa a esticar as pernas. Aquele menino então de repente salta em pé. Aquele menino tampa agora o seu ouvido e diz: eu estou ouvindo alguma coisa. Eu estou começando, era surdo e mudo, nunca havia ouvido, nunca tinha falado. E então de repente ele foi tomado pelo poder de Deus e começa a correr no meio das crianças e falar em línguas estranhas. E naquele alvoroço o seu Jair ouve o grito das crianças, porque o poder de Deus já havia descido ali. Tinha criança tombada no chão, tinha criança sendo batizada com o Espírito Santo. E de repente o seu Jair sai correndo desesperado. Alguma cobra picou essas crianças. E quando ele corre ali e vê 2, 3 caídos, ele diz: realmente aconteceu. Quando ele olha da cadeira de roda e não vê seu filho, ele diz: foi o primeiro a morrer. E de repente, quando ele olha, um grupo de 6 crianças está com um corredor formado, está com uma corrente de oração, e quem está pulando no meio e falando em línguas é aquele menino que estava aleijado há 8 anos. O seu Jair olha para aquele negócio assustado, sem entender nada. E quando ele olha para aquilo, ele se joga no chão, e o menino vem no pai e diz: pai, por 49 vezes tu bateu na mamãe porque ela ia para o culto, mas hoje eu quero dizer para você: nunca mais Deus vai deixar você tocar a mão nela. O pai, assustado com aquele negócio, se joga no chão e diz: eu também quero servir a esse Jesus que curou meu filho. Você sabe por que nós estamos na igreja como mortos? Não vemos Deus fazer mais milagres. Lendo o livro de Gunnar Wing, eu estou impressionado. Porque sabe como era, como eles recebiam notícias? Pela correspondência do jornal. Alguém que havia sido picado por uma cobra, carregando o seu filho da lavoura até em casa, no meio do caminho o veneno começou a fazer efeito. Aquele homem para e diz: filho, eu não dou conta mais de carregar o filho, fica tranquilo, pai. E estende a mão sobre a cabeça e diz: seja curado em nome de Jesus. Isso aconteceu numa ilha no Rio de Janeiro. Um missionário que foi enviado do Pará para o Rio de Janeiro, e lá ele começa a pregar em uma sociedade muito católica, em que ninguém aceitava o evangelho. E de repente Deus começa a operar na sua produção.
Quando ele chega, há uma peste tomando conta de todas as lavouras, mas quando ele começa a pregar, o evangelho some. Alguém diz: nós temos que servir esse Jesus também, porque esse Jesus faz milagre. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: para de ter medo, para de ter espírito de covardia, sentimento que te faz retroceder. Use o que Deus te deu, que foi o dom que Deus te entregou. Deus nos deu um dom, todos nós temos uma chamada de Deus. Deus entregou dom nas nossas mãos para nós produzir, não é para ficar de braço cruzado esperando Deus descer na terra e fazer alguma coisa. Eu faço aqui, você faz lá no teu trabalho, você faz lá na tua casa, você faz lá na tua vizinhança. Deus está precisando de homens e mulheres com esse espírito de ousadia. O horário já foi. Deus quer voltar a operar milagre no meio dos cultos. Deus quer voltar a usar pessoas no meio do culto. Deus quer dar dom de profecia de novo. Deus quer dar dom de revelação outra vez. Deus quer te usar de novo. Deus quer te levantar outra vez. Mas enquanto você ficar de braço cruzado, você não vai ver Deus agindo, porque Deus precisa de pessoas que saiam da zona de conforto e se entreguem para o que Ele tem para fazer. Se coloque de pé, que eu vou terminar agora e quero orar ainda. Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Porque Deus não deu sentimento de medo, sentimento de covardia e timidez, mas Ele nos deu sentimento de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu sentimento de fortaleza, de amor e de moderação. A palavra fortaleza aqui é ato de operar maravilhas. Olha para mim, a palavra fortaleza no original grego é ato de operar maravilhas. Vou repetir: fortaleza é ato de operar maravilhas. Deus quer levantar pessoas outra vez e entregar na tua mão em nome de Jesus, mas não depende da mensagem, não depende do pastor, depende de você. A ordem não foi dada para o pastor Timóteo como pastor da igreja, mas como pessoa, e a ordem imperativa nesta noite é para mim e para você: desperta o dom que lhe foi dado. Nós temos medo de orar pelo enfermo. Não vou falar nem endemoniado, porque tem crente que se esconde. Temos medo de ministrar cura sobre as vidas. Por quê, pastor? Espírito de temor. Mas o espírito que Deus nos deu foi de fortaleza. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Minha mãe me corrija se eu estiver errado. Na madrugada nós acordamos, eu acredito que eram umas 2 horas da manhã. Me lembro desse fato muito nítido na minha mente. Meu pai era segurança e trabalhava à noite. E quando acordamos, minha mãe estava em agonia no sofá da nossa sala. E a agonia era quase de morte, porque a dor era muito grande. E quando eu me levantei naquela madrugada e vi aquela situação, uma coisa só eu lembrei: que Deus operava milagres. Eu tinha 8, 9 anos de idade, mas eu sabia que o Deus que servia, eu sabia que o Deus que eu ia todo dia na igreja, nos cultos e nas escolas bíblicas, era o Deus que havia pregado para mim desde pequeno. Era um Deus que operava sobrenatural.
Meus irmãos acordaram assustados e quando olharam para aquela situação quiseram desesperar. Chamei os meus irmãos e disse: o que nós vamos fazer aqui agora nós vamos orar para que Deus agora repreenda toda essa dor. Me lembro até hoje, era apenas uma criança, mas tinha uma fé inabalável. Cria no que eu tinha ouvido nas escolas bíblicas dominical, cria no que os meus pastores pregavam, eu cria no que era anunciado em cima dos púlpitos da minha igreja. Eu olhava Deus operando um milagre na vida de alguém, eu dizia: um dia também eu vou ser usado desse jeito. Eu via alguém pregando, eu dizia: um dia também eu vou pregar desse mesmo jeito. Porque nós tínhamos espírito de ousadia. Impomos a mão e por alguns minutos nós oramos, sem saber muito bem o que estávamos falando, porque nós tínhamos 8 a 9 anos de idade apenas. Minha irmã tinha em torno de 7, o meu irmão mais novo uns 4 anos. Mas nós orávamos e dizia: Deus, repreenda esta enfermidade agora. O Senhor é o Deus que nós ouvimos pregar. E por que Deus não faz mais milagres? Porque nós temos medo de impor as mãos e ordenar a cura. Nós viemos para a igreja para saber o teor da mensagem. Nós viemos para a igreja para saber o teor do conteúdo que vai ser transmitido. Quem é que vai cantar e quem não vai? Quem é mais afinado e quem é mais desafinado? Nós viemos para o culto para entender se a mensagem vai me agradar ou não. Mas o Deus que eu estou pregando nesta noite está dizendo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta.